Fala, concurseiros! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, professor Fernando aqui do Cafemática, trazendo mais um vídeo respondendo questões de matemática da banca FAPEC, prova de 2023, julho de 2023. Se você está treinando para algum concurso, minha sugestão é, baixa o material aqui, tenta fazer primeiro e depois você vê a solução passo a passo, beleza? E se você gostar, considere se inscrever aqui para não perder os próximos vídeos. Bons estudos! Questão 13. Um veículo percorre 12,5 km com 1 litro de gasolina. Nessas condições, é correto afirmar que a capacidade total do tanque de combustível em litros é de quantos? A gente vai utilizar aqui a regra de 3. Temos aqui uma proporção direta, ou seja, quanto mais litros temos, mais quilômetros percorreremos. Então, basta que a gente realizar essa multiplicação. 1 vezes 840 resulta 840. E isso é igual a x vezes 12,5. Isso resulta 12,5 vezes x. O 12,5 está multiplicando, do outro lado ele vai ficar dividindo. Ou seja, x é igual a 840 dividido por 12,5. Como eu acho complicado ficar fazendo continha aqui com vírgula, eu vou multiplicar aqui tanto em cima quanto embaixo por 2, só para que essa vírgula aqui possa desaparecer. E na verdade, quando a gente multiplica por 2 sobre 2, estamos multiplicando por 1. Então eu não estou mudando o número, só escrevendo ele de outro jeito. 840 vezes 2, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 12,5, 25. E aí é muito mais fácil para eu fazer conta se eu pensar assim, ó. Vou multiplicar por 4 embaixo e em cima. E por que multiplicar por 4, né? Ó, 4 vezes 25 resulta 100. Fazer divisão por 100 é tranquilo. 4 vezes, vou multiplicar aqui em cima, ó. 4 vezes 0 resulta 0. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 6, 24. 27 com os 3 que foram ali, né? E 4 vezes 1, 4 com os 2 que foram, 6. Fazendo aqui a divisão por 100, é a mesma coisa que a gente caminhar 2 casas decimais aqui para a esquerda com essa vírgula. Ou seja, temos 67,20, opção B. Questão 14. A figura a seguir apresenta 3 quadrados. A gente tem esse grandão aqui, esse outro e esse outro pequenininho, sendo o maior com área 64 centímetros quadrados. Se a área desse quadrado aqui é 64, o lado desse quadrado precisa ser 8, porque a área de um quadrado é lado vezes lado, certo? E aí 8 vezes 8 vai resultar 64. Então o lado desse daqui é 8. E pela mesma linha de raciocínio, o lado desse outro quadrado precisa ser 7. Essa distância aqui vale 7 centímetros. E essa outra distância, daqui até aqui, vale 7 centímetros. A pergunta é, qual o lado do quadrado do menor em centímetros? Ou seja, qual que é o lado desse quadradinho aqui pequenininho? A gente vai fazer isso da seguinte forma. Já sabemos que é um quadrado. Sabemos que desde aquele ponto lá de cima até esse aqui são 8 centímetros. E se eu continuasse aqui, ó, fazer uma retinha de apoio, nós teríamos desse pontinho aqui até chegar lá em cima 7 centímetros. Ou seja, se a gente somar um pouquinho mais aqui, quanto tem que ser somado para o resultado dar 8? Fica fácil de ver agora, né? Que é 1 centímetro. Basta você somar 1 centímetro aqui, você vai pegar 7, mais esse 1 vai chegar no 8. Portanto, esse lado aqui vale 1 centímetro e esse outro lado aqui vale 1 centímetro também, porque é um quadrado. O lado desse quadrado vale 1. E a resposta é o item D. Questão 15. Uma calculadora possui teclas especiais. Dentre elas, a tecla E, que eleva o número digitado ao quadrado, a tecla D, que divide o número por 3, e o R, que tem a função de acrescentar 12. Após digitar um número positivo, a gente não sabe qual número é esse ainda, vou escrever então como N, apertando as teclas E e D, ou seja, vai primeiro apertar a tecla E, que eleva o número digitado ao quadrado. Portanto, isso daqui vai ficar ao quadrado quando teclar o E. Depois vai teclar D, ou seja, vai pegar isso daqui e dividir por 3. É isso que faz a tecla D. E 2 vezes a tecla R, ou seja, vai acrescentar 12, depois vai acrescentar outros 12. A gente pode dar uma resumida aqui e falar que acrescentou 24, né? 12 mais 12. O resultado disso foi 36. Qual foi o número digitado inicialmente? Bora lá resolver. A gente precisa descobrir quanto vale N. Para isso, vamos deixar aqui o N ao quadrado sobre 3 desse lado da igualdade, por enquanto. Esse 24 está adicionando, do outro lado vai ficar subtraindo. Fica 36 menos 24. 36 menos 24, às vezes fazer subtração pode ser mais complicado do que fazer adição. Então, vou ensinar um truque para você agora, tá? Se você está no 24 e você quer chegar no 36, qual que é a diferença, né?
Pensa assim, ó, quanto que eu preciso somar com 24 para chegar no 30? Preciso somar 6. E do 30 para o 36 tem outros 6. Ou seja, a diferença entre eles é de 12. Vou colocar o resultado aqui. Se estiver complicado de entender essa continha que eu acabei de fazer, opte pelo clássico, tá? Faz lá a continha, 36 menos 24, não tem problema nenhum. A partir daqui, ó, eu tenho 3 que está dividindo. Do outro lado do sinal de igual, a gente vai multiplicar por 3. Vai ficar 3 vezes o 12. N ao quadrado é igual a 3 vezes 12, 36. E aí a gente quer saber o valorzinho do N, não do N ao quadrado. Portanto, esse quadrado a gente vai ter que deixar ele do outro lado do sinal de igual como uma raiz. Fica N igual a raiz quadrada de 36. Ou seja, qual número vezes ele mesmo é igual a 36? Descobrimos que é o 6, alternativa E. Questão 16. Um artista decidiu pintar uma parede retangular com apenas uma tinta, de forma que toda a sua superfície fosse completamente preenchida. Para isso, descobriu todos os lados, porém é necessário que ele também calcule o que, né? Qual dessas opções aqui? Bom, se ele sabe todos os lados, ele sabe quanto vale esse lado aqui, ele sabe quanto vale esse lado aqui de baixo, que nós damos os nomes de base para esse aqui de baixo e altura para esse outro aqui. Como ele já sabe todos os lados, ele sabe quanto vale a base e ele sabe quanto vale a altura, então não está faltando altura. Não é o perímetro que a gente precisa calcular, não é baricentro, nem volume, e sim qual é a área que ele precisa pintar. Resposta C. Questão 17. Uma aeronave percorre determinada distância em 5 horas, a uma velocidade constante de 700 km por hora. Se ela alterar sua velocidade para 100 km por hora, qual será o tempo necessário para percorrer a mesma distância? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é pensar o seguinte, né? Se eu reduzo a velocidade, eu vou levar mais tempo ou menos tempo? E no caso, a gente vai levar mais tempo, né? Quanto menor a velocidade, maior o tempo. Aí, vou ensinar um truque para você não precisar ficar fazendo a regra de 3. Pensa o seguinte, ó. De 700 para 100, a gente divide por 7, certo? 700 dividido por 7 resulta 100. Como é inversamente proporcional, aqui a gente vai fazer o contrário. Eu vou multiplicar 5 por 7 e o resultado vai ser o nosso x. 7 vezes 5 resulta 35. Assim, a gente consegue chegar na resposta um pouco mais rápido. Gabarito letra E. Questão 18. João pensou em um número, multiplicou por 6, N é o número que ele pensou, multiplicou por 6, adicionou-lhe 40 e, após dividi-lo por 20, bom, ele está fazendo esse processo todo com resultado, imagino eu. Então, ele não vai dividir por 20 o 40, não é aqui que ele vai dividir por 20, certo? Ele vai pegar todo o número, então é o número inicial vezes 6 adicionado com 40, é isso daqui que ele vai dividir por 20. Obteve o quociente 14, obteve 14. Como não falou sobre resto, eu imagino que o resto tenha sido 0, beleza? Se João dividir o mesmo número por 26, qual será o resto obtido? Essa é a pergunta. Vamos lá. Primeira coisa, precisamos descobrir qual que é o número, né? Vou fazer aqui, ó, a multiplicação de 20 por 14. Ele está dividindo, vou passar multiplicando. Vai ficar, então, n vezes 6, 6n, mais 40, vou repetir o 40. E aí, fazendo a multiplicação aqui, nós temos 14 vezes 2, resulta 28. Só que nós estamos multiplicando por 20, então tem um zerinho lá da direita, beleza? 6n é igual a 280, o 40 está adicionando aqui, do outro lado vai ficar subtraindo, portanto 6n é igual a 280 menos 40, 240. O 6 agora está multiplicando, vou deixar o n isolado aqui, né? O 6 passa dividindo, vai ficar 240 dividido por 6, que resulta 40, certo? Então o nzinho é quanto? 40. Bom, sabendo disso, agora a gente pode responder essa pergunta, ó. Se nós dividirmos por 26, qual vai ser o resto? Bom, 40 dividido por 26. Se eu multiplicar por 2, já passou de 40, então tem que multiplicar por 1. Vai ficar uma vez o 26. Quando a gente subtrai, não é possível subtrair 6 do zero. Então aqui eu vou emprestar do nosso 4. Aqui fica valendo 3 e aqui fica valendo 10. 10 menos 6 resulta 4. 3 menos 2 resulta 1. E aí o resto, que é o que foi perguntado, né, é 14. Opção A. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se você chegou aqui é porque você gostou, então lembra de deixar o seu like. Se você quiser recomendar para alguém, eu vou ficar muito feliz com isso. Afinal de contas, é muito difícil crescer aqui no YouTube e dessa forma você está me ajudando muito. Então manda esse vídeo para alguém, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Falou!